Saudações, que felicidade. Mais um programa Saudações aqui para discutir sempre temas importantes, técnicos para o direito, para a sociedade. E hoje, mais uma vez, com a presença constante do meu amigo, meu irmão, doutor Átila Richelli. Doutor Átila, diga para nós quem será o nosso entrevistado para dialogarmos em alto nível direito. Fale para nós, Átila. Saudações, boa tarde a todos. É um privilégio a presença aqui qualificada do nosso colega advogado, doutor Flávio Samuel. Tá, doutor Flávio, vou ler aqui a colinha. Extenso currículo aqui do doutor Flávio. Doutor Flávio Samuel Santos Pinto, advogado, sócio proprietário do escritório Fonseca Pinto Advogados, especialista em Direito Previdenciário, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, atual presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maranhão, ouvidor adjunto da OAB Maranhão, ex-funcionário do INSS, tem 10 anos de experiência profissional na área previdenciária, tem aqui 23 anos, né? Somando aí a experiência, 23 anos. Pois esse é o nosso querido colega, doutor Flávio Samuel. Doutor Flávio Samuel, a palavra está com o senhor. Saudações, colegas advogados, doutor Átila, doutor Ted, Anos, parabéns pelo programa, muito bom. Sempre tenho assistido, tenho visto aí o alto nível do programa, tanto para a advocacia como para toda a sociedade em geral, contribuindo aí de forma excelente aí pelo conhecimento das pessoas. Parabéns. Doutor Flávio, a gente que fica feliz de receber uma pessoa com esse gabarito de conhecimento, essa experiência na área. Esse é exatamente o propósito do programa Saudações, a gente conseguir levar ao nosso público qualificado informações técnicas, informações precisas, de fontes efetivamente profundas, de fontes que conhecem, dominam aquela área de conhecimento. Não é diferente com o senhor, sua presença aqui é muito bem-vinda, muito querida. Doutor Átila Richelli fez indicações honrosas da sua pessoa, no sentido de que o senhor certamente nos traria informações preciosas sobre essa área tão importante, essa área tão polêmica, né? E aí nós vamos falar que há poucos anos atrás nós tivemos uma grande reforma previdenciária, e eu, como estou também há algum tempo no direito, um pouco mais de 2 décadas, a gente, nesses últimos 20 anos, nós percebemos algumas reformas, né, substanciais. Eu queria que você falasse para nós, então, configurasse tecnicamente para o nosso público, que é qualificado e é diverso, né? A gente tem um público que é de profissionais do direito, juízes, promotores, advogados. Nós temos também muitos estudantes de direito e a população também quer saber. A população em geral, toda ela, também quer saber sobre essas demandas. Então, o que a gente pede, doutor, é que você consiga, assim como nós, comunicar a todos esses públicos, né? Falar para todos. Terá, certamente, uma pergunta e uma resposta de interesse para cada uma dessa classe qualificada dos nossos telespectadores. Doutor Flávio, configure para nós o que seria o direito previdenciário, a previdência, essa prestação de serviço, essa contraprestação. Seria uma contraprestação? Seria uma poupança, né? Essa discussão, eu sei que é uma discussão já superada no estudo do direito previdenciário, mas a população ainda fica, né, nessa tensão, nessa dúvida. E vou fazer uma provocação logo, doutor Flávio. Para começar, a provocação é a seguinte: existe um grande investidor da Bolsa de Valores, na verdade, o maior investidor CPF do Brasil, que é o Barsi, ele diz o seguinte, ele diz que lá atrás ele pensou, Átila, rapaz, eu vou contribuir X para a Previdência Social e no final eu vou ter uma aposentadoria de X. Ele disse, não vou fazer isso. Eu vou investir na Bolsa. Isso. E aí ele tem um método de investimento completamente diferenciado e bem sucedido, né? Pelo menos para ele foi bem sucedido. E aí ele decidiu ir para outro caminho. E eu quero que você explique para nós, então, o que seria para a população a previdência, né? Essa questão, ela é uma questão social, é uma contraprestação social, é uma poupança. O que é a previdência social? Explique para nós, fique à vontade. Muito interessante esse tema, né? E quando eu comecei a atuar no direito previdenciário foi como servidor público do INSS, como o doutor Átila colocou, que eu trabalhei durante 10 anos na Previdência como servidor público e já estou aí há 13 anos que eu saí do serviço público, né? Estou na advocacia. Mas é importante a tua colocação, doutor Ted, porque a Previdência, quando eu iniciei lá atrás como servidor,
nós aprendemos que ela é uma espécie de seguradora, né? Você vai trabalhar, e é importante que as pessoas entendam que a contribuição previdenciária é um tributo. Então, quando você trabalha, que você recebe a sua remuneração, automaticamente você é tributado para o sistema previdenciário. E aí, esse sistema ele vai te dar a garantia de, quando você alcançar as regras para a aposentadoria e também para algum tipo de benefício que durante a sua prestação de serviço você possa precisar, você vai estar resguardado. Então, por isso que lá atrás eu aprendi, o que é a Previdência? É uma seguradora. Você vai estar trabalhando, você vai estar contribuindo. No momento que você precisar acionar aquela seguradora, você vai receber. Aí, se você estiver doente, você pode receber o benefício do auxílio-doença. Quando as mulheres tiverem filhos, vão receber o salário maternidade. Né? Você vai ter a proteção da sua família, caso você vier a falecer, vai ter a pensão por morte, né? E há também chamada aposentadoria, a querida aposentadoria, né? Porque antigamente todo mundo imaginava, eu quero me aposentar. Então você imaginava, minha aposentadoria vai ser a cereja do bolo, né? Só que nós temos visto que ao longo dos anos, das décadas, a Previdência, as regras mudam constantemente. A sociedade vem crescendo, vem envelhecendo, e essas mudanças têm sido necessárias para um equilíbrio fiscal. Né? E que a gente tem visto que hoje, pelo próprio exemplo que tu colocaste com relação ao Luiz Barsi, né, pelo maior investidor pessoa física da Bolsa, para alguns não é tão interessante mais contribuir tanto para a Previdência, né? Porque quando você imagina que você vai se aposentar mais cedo, você começa a ver essas regras e você acaba recebendo menos. Né? Antigamente, para ter uma ideia, por exemplo, lá nos anos de 1994, a Previdência você se aposentava e o cálculo do salário eram as últimas 36 contribuições. Então, os últimos 3 anos, não sei se você se recorda, que as pessoas, eu tenho que pagar os últimos 3 anos porque eu vou conseguir me aposentar com o teto máximo. Né? Eu lembro. E essas regras acabaram. Hoje muda, é uma média aritmética, né? E também acabou a questão do tempo que você se aposentava com idades mais jovens. Hoje você se aposenta com uma idade mínima, né? Os homens têm que se aposentar com 65 anos, via de regra. As mulheres com 62, tendo que cumprir um tempo mínimo. Então, acaba que, ao longo do tempo, a Previdência, ela tem que ser feito um estudo. Né? Nós, antigamente, não nos preocupávamos. Eu atendo muito cliente que diz assim, se eu tivesse me preocupado lá atrás em escolher a melhor forma de contribuir, talvez hoje eu ganhasse mais, talvez eu teria gasto menos também. Então, é o que hoje está acontecendo, que para a sociedade em geral é importantíssimo elas se preocuparem desde cedo mesmo com a sua questão previdenciária, porque ela tem que fazer um planejamento. Por isso que está muito em evidência, Átila, o planejamento previdenciário. Perfeito. Muitos profissionais da advocacia hoje estão se especializando muito nessa parte de planejamento, porque você faz ali logo um planejamento inicial para escolher qual a melhor aposentadoria você vai ter. O modelo de aposentadoria, né? Que você vai ter. E o Luiz Barsi é uma experiência, uma referência, porque ele usou os 2 métodos. Ele entendeu que a aposentadoria do INSS era necessário, porque ele era um contribuinte do governo e ele precisava também fazer parte desse sistema contributivo, não ser uma pessoa desconhecida para o governo, e ao mesmo tempo ele fez uma aplicação de um investimento que é um investimento de risco, mas ele acabou apostando uma coisa que para ele deu certo. Então, isso foi um investimento, ele fez um planejamento. Então, a Previdência é a mesma coisa. Você tem que fazer esse planejamento, porque para você ver o que é melhor para você alcançar lá na frente e ter o melhor resultado na sua vida. Muito bem. Doutor Átila Richelli. Perfeito. Meu amigo, doutor Flávio Samuel, é gente fina, viu? É um colega muito atuante. Meu amigo, dentre as perguntas aqui, já que a gente está dentro desse contexto aí já de pleito, vou trazer aqui como está o fluxo processual nos principais órgãos públicos previdenciários, tipo INSS, Previdência, etc. Mas muito bem. Essa parte aí, doutor Flávio, desculpa fazer um adendo na pergunta, tem um envolvimento muito forte com relação à Comissão de Direito Previdenciário, né? Eu acho que nesse ponto tu tem, de fato,
Porque aqui e acolá tira direito de advogado, bota direito, faz no sistema, vai dar uma confusão danada. E tem também aquele termo, né? Aquela parceria feita entre a Comissão de Direito Previdenciário e o próprio INSS para agilizar lá a questão dos processos eletrônicos. Eu acho que aí cabe o senhor falar tanto dessa relação quanto, de repente, tocar essa inter-relação, porque eu percebo que a Comissão de Direito Previdenciário, diferente da maior parte das comissões da OAB, não tem muita utilidade. A maior parte delas, eu não estou fazendo nenhuma crítica aos colegas, nem à comissão, não é nada disso, não. É dizer assim, há uma função institucional mais pujante nesse caso, porque tu tem, de fato, uma relação institucional entre os órgãos. Então, explique para nós, assim, esse cenário da forma mais aprofundada possível, por favor. Perfeito. É importante a gente salientar que a postura da própria OAB hoje, ela é de fortalecer esse trabalho de comissão, não só para os advogados, mas também para as relações institucionais, que a OAB, ela sempre prezou por isso, por ter relações institucionais fortes, né? Um diálogo permanente, porque a OAB ela tem que participar desse diálogo institucional para poder dar a opinião, porque ela defende os interesses da sociedade, defende os interesses do cidadão, e nós temos tentado fazer isso, né? A comissão ela tem tentado trabalhar de forma efetiva com engajamento de colegas, porque é um trabalho muito grande, como tu já colocaste. Cresceu tanto a área previdenciária, o número de profissionais que atuam. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, hoje o acesso do INSS digital, que os advogados fazem através do termo de cooperação com o INSS, nós temos para mais de 10 mil advogados atuantes na área previdenciária, no Maranhão. E nós estamos falando de quantos advogados ativos na OAB, Maranhão? Você tem esse número? Eu acho que são 18 mil ativos. Então, nós estamos falando de mais da metade, dos profissionais do direito. É um número grande. Muito grande. Eu coloco isso com propriedade porque a OAB é que faz esse cadastro, né? Então, a gente faz esse cadastro lá no na OAB e já tem para mais de 10 mil advogados cadastrados atuando na área previdenciária. Aí vai diversificar, porque tem aqueles que atuam mais no âmbito administrativo, como o Átila colocou, e tem aqueles que atuam mais no âmbito judicial, né? E, assim, esse aumento dos advogados, houve também um aumento de demandas, não só por causa dos advogados, mas mesmo pelo cenário que o país vem passando durante os últimos anos, né? Então, nós tivemos aí um período muito difícil, que foi a pandemia. Anterior à pandemia, os índices de processos que tramitavam tanto no INSS como na Justiça já eram altos, mas não era um número assim que assustava. Hoje, não. Para vocês terem ideia, no âmbito judicial, aqui no Maranhão, nós temos em São Luís, a seção judiciária ela é composta de 4 varas de juizados, e cada vara de juizados dessa é para ter 2 juízes, mas só tem um juiz por vara. Uma única vara que é a 10ª, que tem 2, mas as outras só tem um juiz. E cada vara dessa tem uma média de 30 mil processos tramitando. Impossível ler isso tudo, né? Impossível. Quando se faz essa comparação... Tu passa a vista nisso tudo. Quando se faz essa comparação com outros tribunais, o Maranhão ele está com os piores índices do TRF1. A gente isso já vem sendo discutido, a OAB já vem fazendo reuniões com o próprio tribunal e a seção judiciária. E quando a gente passa para fazer... Quando os próprios juízes eles saem daqui do Maranhão para participar de algum evento fora, eles contam essa história para a gente dessa reflexão lá fora. Que os juízes, principalmente juízes de outros países, como nos Estados Unidos, países de primeiro mundo, que eles estão trabalhando ali com uma média de 300, 500 processos por ano, né? Que é uma coisa para eles que já é muito alta. Absurdo. Um juiz federal no Maranhão aqui está trabalhando com 30 mil processos, com uma pauta de audiências aí um represamento de mais de 5 mil audiências para fazer. Então, é algo assim assustador. Isso aí, doutor Flávio, é um problema muito grave, tão grave que, assim, vamos pensar assim, friamente entre nós, seria humanamente possível que um magistrado conseguisse pelo menos passar vista na inicial de 30 mil processos? Isso. Não é possível. Quem está julgando esses processos? Porque não pode ser um ser humano. Não pode ser um ser humano. Mas fique à vontade. O juiz Isso federais, é pauta de discussão de vocês, né? Essa pauta ela é permanente. É uma pauta que é importante ser colocada mesmo aqui no programa, um programa que traz essa realidade para a sociedade, porque a sociedade ela tem sofrido muito com isso. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, na verdade, a sociedade sofre pela morosidade dos processos, pela tramitação dos processos, mas o advogado tem sofrido muito também porque ele é cobrado. E não é culpa necessariamente dele.
Né? O E advogado é para ser rápido, né? Porque é seguro, né? Exato. Tem uma cobrança em cima do advogado muito grande. E a terceira via que também sofre é o próprio judiciário, porque o judiciário ele não está sendo o vilão da história, porque isso é um problema de institucional e de estrutura institucional. Né? Você vê que se a demanda aumentou, era para também o número de juízes aumentar, o número de varas aumentar. Mão de obra para suprir. Mão de obra para suprir. E não está acontecendo isso, que é uma reivindicação da própria OAB também, para que tenha nesse sentido. Deixa eu fazer uma pergunta difícil aqui pro doutor Flávio. Doutor Flávio, vamos lá. Tu tens o INSS Digital, que é um sistema compartilhado nacionalmente. Vamos partir do primeiro pressuposto. Ali no INSS Digital, a gente tem condição de comportar o julgamento de maior parte dessas demandas. Essas demandas vão ao judiciário porque não são resolvidos no INSS ou porque... Eu sei o seguinte, as informações que eu ouço, que eu sei é o seguinte, que os funcionários do INSS às vezes são punidos por concederem benefício, mas não por não concederem benefício. Por exemplo, então assim, o sujeito... E aí nós estamos falando de 30 mil processos. Será se precisava ter 30 mil processos? Será se... Aí vamos ver... Por vara, a taxa... Pois é, vamos ver... Por vara. Vamos ver... Aí nós estamos falando de 4 vezes 3, 12, 120 mil processos. Então, vamos lá. O que eu lhe pergunto é uma pergunta muito simples, assim. O senhor deve ter esses números. Se não tiver, eu acho que é um número a se pensar. Vamos imaginar que desses 120 mil processos, pelo menos a metade, 50%, 60 mil processos, o juiz decide com base no acervo probatório que aquela pessoa tem efetivamente direito. Porra, será se isso não deveria ter sido concedido lá na seara administrativa? Quer dizer, não há ainda um deslocamento, porque realmente, vamos lá, tu aumentar o número de juiz de 4 para uma capacidade, um número capaz de julgar 120 mil processos, nós estamos falando de um custo para o Estado sem fim. E um custo do Estado e outra coisa. Os caras são vitalícios, os caras recebem um salário muito alto, tem uma estrutura muito grande, tu tem uma estrutura física muito grande, tu tem uma estrutura de assessoria muito grande, tu tem uma estrutura de benefícios muito grande. Por outro lado, tu tem um funcionário do INSS que ganha 6, 7 mil reais e tu pode estar com ele trabalhando no Brasil inteiro, porque ele trabalha online. Quer dizer... Talvez o caminho não seja... Eu estava conversando com o Aldenor Rebouças há um tempo atrás, que a gente estava pensando que talvez o caminho seria... Isso não era de previdenciário, nós estávamos falando de demandas no Poder Judiciário. Seja a gente administrativar tudo. Boa parte das demandas ir para o administrativo, porque o Judiciário não é mais capaz de julgar a quantidade de demandas que existe no Brasil. E só aumenta, só cresce. Será se esse caminho não é um caminho possível para o próprio INSS, assim, talvez, assim, fazer uma análise de julgamento dos técnicos e dizer assim, cara... O sujeito tem direito, para com isso. Se ele tem direito, conceda o direito do indivíduo. Então, assim, porque tu tem um profissional qualificado, um advogado, vai lá, junta a documentação. Eu acho que um grande problema é tu permitir que os próprios possíveis beneficiados protocolem aquele processo, porque nunca é bem feito, nunca é bem protocolado, tu não tem prova. E assim, eu quero deixar essa pulga atrás da sua orelha para o senhor pensar com relação a isso, falar para nós. Será se, por exemplo, tu exigir que todos os processos sejam protocolados por advogados, porque aí tu teria um acervo probatório melhor, bem feito. Sim. E aí, claro, aqueles que não tiverem, defensoria pública. Não tem um monte de defensor público aí, né? E aí, além disso, mas tem demanda, porque a gente tem advogado para isso. E além disso, por outro lado, tentar conscientizar essa turma, treinar melhor, talvez, para que as demandas que tenham fundamento jurídico não precisem ir ao judiciário. Fala para nós sobre esse problema, que talvez seja um caminho para resolver, porque assim, aumentar o número de juiz, eu acho que é difícil acontecer. A tua colocação foi muito importante, Ted, porque realmente, quando a gente parte da análise, a gente tem que primeiro vir ou cometer a parte judicial, que já foi uma coisa que veio à minha cabeça. Mas quando a gente parte primeiro para analisar como nasce o processo previdenciário, né, que ele nasce primeiro com o requerimento do INSS, e aí é muito importante essa tua colocação, porque parece que há uma negativa exacerbada do INSS. Parece, mas não é. Não é. Não é. O que acontece na prática é que o número de processos mesmo aumentou, principalmente da pandemia para cá. Já existia. Antes da pandemia... Eu me lembro de ter feito alguns levantamentos
de índice, e o INSS ele concedia de 70% a 80%. É muito. Eu imaginei que fosse muito menos. Ele concedia. Então, nós estamos falando então, de um número muito grande. só que o detalhe é que aumentou mesmo a demanda. Nós tivemos assim, nós temos um estado pobre, um estado em que a grande maioria é rural. Bolsa Família também. É rural, benefícios sociais, são o benefício benefício assistencial que aumentou de uma forma no país todo até, né? Principalmente com a pauta dos autistas, das crianças que possuem essa particularidade. Mas assim, o índice de concessão ainda é maior do que o de indeferimento, ainda é. O que aumentou mesmo foi o número de processos, a demanda. A sociedade, por exemplo, da pandemia para cá, o número de pessoas que requerem benefício por incapacidade, auxílio-doença, é gritante. E aí, claro também que essa demanda no âmbito administrativo ela aumentou, mas o INSS vem se sucateando a cada ano. Eu te digo isso como ex-servidor, os últimos concursos não suprem a necessidade, muito servidor antigo que se aposentou. Sim. Historicamente, o INSS é um órgão que não fez tanto concurso público, porque ele trouxe a mão de obra de outros órgãos públicos que foram extintos lá atrás. E aí, eu me lembro que o meu concurso que eu fiz foi do concurso de 2003, na verdade. E 2003 fazia mais de 10 anos que não tinha concurso público. Então, assim, para você ver que historicamente o INSS é um órgão que já vinha carregando uma estrutura ruim. E ao longo do tempo, muito servidor se aposentou, o INSS não acompanhou, criou-se o INSS digital por necessidade mesmo, para poder diminuir aí o fluxo de documento e papel, para ter uma segurança maior. Mas só que ainda assim não conseguiu. O INSS precisa aumentar a estrutura administrativa mesmo, porque o número de processos aumentou. Então, se começar a aumentar essa estrutura administrativa, e eu coloco isso no âmbito não só do servidor, mas também da questão dos médicos. Nós temos um problema da perícia, nós temos aí as perícias médicas, a pessoa é contribuinte, o cidadão está contribuindo, tem que aguardar 3, 4 meses para fazer uma perícia. Como é que essa pessoa, esse trabalhador, vai sustentar a família? Então, o governo ele tem que parar para poder estruturar realmente o que tu colocaste, para poder diminuir essa demanda para o judiciário. Porque se houver uma organização administrativa, com certeza vai diminuir essa demanda no judiciário. Mas, ainda assim, historicamente, o INSS indefere muito. Sim. Indefere muito. E aí acaba que é muita demanda que vai para o judiciário, né? Só que, ultimamente, né, no caso, no âmbito do judiciário, a justiça vem tentando usar a tecnologia a seu favor, né? Recentemente, eu estava lendo aqui que saiu um ato normativo do tribunal, que eles vão começar a fazer um fluxo concentrado de demandas para tentar fomentar os acordos, né, junto com a AGU. E assim, também a utilização de inteligência artificial para poder fazer uma triagem nesses processos. Processos que já estão com essa documentação, já dá para passar direto, fazer acordo. E aí, assim, hoje... na justiça. Na justiça. E é isso a tendência, porque eu estava conversando uns dias desses com um magistrado, ele dizia assim, Flávio, a realidade do judiciário hoje federal, o juiz ele tem que ser um juiz gestor. Sim. Porque ele não pode mais ser, como tu coloca, como é que um juiz vai julgar esse tanto de processo, vai ler petição inicial? Olha, não tem como. Então, ele vai ter que ser um juiz gestor, ele vai ter que ter uma gestão dentro do gabinete dele, né? E aí fazer coisas assim absurdas, né? De tentar resolver coisas porque a demanda é muito alta. Mas, doutor Flávio, nós estamos aí com o nosso tempo para o primeiro bloco do programa Saudações, que está passando na TV Bandeirante em todo o estado do Maranhão e também na rede de computadores através da plataforma do YouTube. E eu quero convidar você, telespectador, meu amigo telespectador, para ir rapidinho lá no YouTube, programa Saudações, para a gente acompanhar a segunda parte desse diálogo que estamos fazendo. Vamos aprofundar mais ainda alguns temas, a questão da fraude, e vamos ouvir o doutor Flávio para que ele traga algumas orientações mais gerais para a população. Acompanha lá, vai lá, programa Saudações no YouTube, para que a gente possa continuar esse bate-papo. Eu vou dar aqui a palavra para o nosso querido amigo Átila Richesse. Não é uma despedida, é só provisória, vamos ali, já voltamos. Só para você dar as redes sociais aí do programa Saudações, de Instagram, YouTube. Pois é, você pode aí estar compartilhando, seguindo, curtindo aí o programa Saudações.
esse trabalho qualificado, trazendo informação, não só para os profissionais do direito, mas também para a população em si, de maneira bem prática, para que ela justamente aprenda um pouco do direito e possa saber do seu direito e também não caia, né, em determinadas fraudes. Então, um abraço a todos. Então, siga lá, Programa Saudações, tem o Instagram e no YouTube você pode compartilhar, seguir e curtir lá. Nos ajude aí. Um abraço. Doutor Flávio, convida a turma aí para assistir o segundo bloco no YouTube e dar aquele até logo, né? Aquele já volto. Agradecer novamente o Programa Saudações. Muito bom, porque traz para a sociedade informações importantes. E esse tema previdenciário é um tema atual, um tema constante. E convido a vocês a participarem desse segundo bloco, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter informações importantes, vamos direcionar e tá dando sempre a melhor informação aqui para vocês acerca do tema. É isso aí. Conosco, segundo bloco, assista no YouTube, Programa Saudações. Já voltamos.